começando mais um culto de jovens, um projeto novo que Deus colocou no nosso coração, o Arena, amém? E daqui pra frente agora vai ser, alguns cultos vão ser dessa forma, de uma forma diferente, mas tudo dentro do que a palavra nos orienta, amém? Fique sobre seus pés, quem levantou, vamos lá, vamos orar, vamos pedir ao Senhor direção, que a palavra do Senhor venha falar com nós nesta noite. Nós podemos adorar o Senhor e louvar o Senhor com o nosso coração, com o coração em chamas, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, Deus, pela sua bondade, ó Pai, a sua graça, Pai. Nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, nossos corações, ó Pai, nossos pés, as nossas mãos, ó Deus, o nosso corpo, ó Deus, para louvar ao Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, durante a palavra, Senhor, e que nós possamos adorar ao Senhor, Deus, com todo o nosso ser, ó Pai, todo o nosso coração, ó Pai, Deus, e fazer o nosso melhor, ó Pai, para Ti, ó Deus. Deus, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, cada servo, Deus, do Senhor que está aqui, Deus, meu Deus, para louvar ao Senhor, Pai. Unge as mãos, Senhor, a garganta, Senhor, para que possa, Deus, fazer, ó Pai, levar a Tua igreja a adoração, ó Pai. Que pessoas, ó Deus, que passar por aquela porta, Pai, possam ser alcançadas, ó Pai. Deus, o Senhor venha falar com elas, ó Deus. Nosso objetivo, Deus, não é encher, ó Deus, aqui, ó Pai. Nosso objetivo, ó Pai, não é buscar, ó Pai, sucesso, ó Pai, ou fama, ó Deus. Mas sim, ó Pai, qualidade, ó Pai, adoração verdadeira, ó Deus. Um culto solene ao Senhor, ó Pai, onde pessoas, ó Pai, são libertas, curadas, ó Deus, alcançadas, ó Deus. E que o Senhor possa transformar, ó Pai, trazendo uma transformação de vida, ó Deus, sobre essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, quem Ele está chegando, ó Pai, quem Ele está vindo, ó Pai, que o Senhor Deus guarde o caminho, Senhor, proteja, Pai, livre de todo mal, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. A oportunidade está no Ministério 2414. Amém. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Amém? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Bom, como o Pedro disse, nós somos o Ministério 2414. Mas por que de 2414? Lá em Mateus 24:14, fala assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho, ele é pregado de diversas formas. Nós aqui pregamos ele com o nosso louvor e adoração ao Senhor. Isso qualquer um de nós podemos fazer. Mas que não venha se limitar a só um louvor e adoração, mas sim com as nossas atitudes e sim com o nosso falar. Amém? A música que nós vamos ministrar agora, ela fala sobre a graça do Senhor. O refrão dela é muito fácil. Vamos aprender juntos, amém? Ela é assim, ó: não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Agora, vamos juntos, só uma vez, para ver se todo mundo conseguiu pegar, amém? Vamos lá. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Amém? Deu pra pegar?
Senhor, Ele é muito bom, sabe, gente? Essa música, por mais que às vezes a gente canta ela, talvez possa ser no automático, porque é uma música bastante conhecida, mas ela é uma entrega totalmente a Jesus. Se você for parar para pensar e prestar atenção na letra, ela fala, é um clamor ao Senhor: vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. É uma súplica ao Senhor essa música. Então que da próxima vez que vocês forem cantar ela em outro lugar, talvez no ESA que está se aproximando, que a gente possa cantar com essa consciência de que essa música é uma total entrega ao Senhor. Amém? Agora, gente, é uma música que vocês têm que pular, tem que dançar, tem que gritar. Amém? Eu quero ver todo mundo mexendo aí, que vocês são jovens. Lá na nossa igreja, o pastor José Márcio, ele fala assim que jovem é até os 100 anos. Então eu creio que todo mundo é jovem, pode pular, pode dançar, pode gritar. Amém? Ela é assim, ó. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar.
continua guiando a igreja dele em esperança e confiança nele, até que ele venha e que ele volte. Amém? Por mais que a gente vê, principalmente esse ano é um ano de eleição, então eu creio, sabe, irmãos, que a gente vai sofrer sim muitas perseguições. Pode vir pessoas querendo fazer com que a gente desacredite naquilo que a gente acredita, mas nós confiamos no Senhor, e Ele vive, e Ele reina para sempre, e a igreja dele continua de pé, e continuará de pé, e independente do que vier, porque nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a igreja do Senhor, aquela que está firme na rocha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados.
possa abrir os nossos olhos. Esse momento, Senhor, é um momento que nós cremos, Senhor, que a nossa adoração sobe a Ti e o Senhor nos ouve. Que o Senhor possa receber o nosso louvor. Aleluia. Deus não rejeita a
pessoa do seu lado e fala assim: você está vivo? Amém. Fala assim: ó, Jesus vai abrir seus olhos. Amém. Glória a Deus. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, Senhor. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos
todos juntos agora, nós vamos declarar a santidade de Deus, porque Ele é santo e Ele reina para todos sempre. Amém. Só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como. Suas vozes, só Tu és santo. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Agora está com o Gabriel. Glória a Deus. Louvor abençoado. Obrigado, 2414. Deus abençoe vocês. A palavra agora do nosso querido Gabriel, lá da IBC Bougainville. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Como é bom estar aqui. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Também os irmãos Pedro, Pastor Marcos, cadê? Ali. Muito obrigado pela confiança. Interessante que a última vez uma das vezes que eu estava ministrando, no ESA do ano passado, os irmãos do Bela Vista fizeram louvor, né? E a Gabriela, que me acompanha, da última vez namorada, hoje noiva, né? Quem sabe da próxima vez que vocês tocarem e eu estiver ministrando, já esposa, né? Amém. Então, vamos ao que Deus tem a falar conosco. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo de número 2. Livro de Jonas, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Diz o seguinte: Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti, em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor
vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Deus, estamos diante da Tua presença, Pai. Nós somos o Teu povo, juntos, reunidos, buscando a Ti. Deus, esses louvores que nós entoamos ao Senhor, que o Senhor possa aceitar como um aroma suave. Sei que falou grandemente aos nossos corações através dos louvores. Nós sentimos a Tua presença aqui, ó Pai. Mas nós pedimos que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo para que nós possamos ter entendimento da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que de mim não possa sair nada, mas somente do Senhor, Pai. Receba todo o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse capítulo de número 2, nós nos deparamos com um clamor de Jonas. Jonas, nesse momento, ele estava, digamos que, diante da morte. E ele lembrou-se do Senhor. Mas eu comecei lendo o capítulo de número 2, porque esse capítulo, para mim, ele remete quase que uma parte poética, né? Com palavras bonitas, bem elaboradas. E ele remete um momento onde Jonas teve que se quebrar totalmente diante do Senhor. Quando nós voltamos no capítulo de número 1, gostaria de falar bastante sobre ele, nos dá início dizendo o seguinte: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Irmãos, nesse momento Deus aparece a Jonas e ele faz um pedido um tanto quanto inusitado para ele. Ele ordena que ele anuncie o julgamento de Deus àquela cidade. Para quem não sabe, Nínive era uma cidade conhecida como uma cidade totalmente sangrenta, uma cidade totalmente idólatra, uma cidade onde as pessoas não tinham piedade, não tinham compaixão uns dos outros. As formas que eles assassinavam os outros eram das formas mais brutais possíveis que nós podemos imaginar. Então, quando nós nos deparamos com isso, nós vemos um homem que foi chamado ali a anunciar julgamento a essa cidade. E assim, é muito fácil da nossa parte, estando aqui, depois de já ter passado, né, e ter acontecido, lendo a Bíblia, nós olharmos e quem, né, já conhece a história, nós sabemos que Jonas, ele não deu ouvidos à palavra do Senhor e ele fugiu. E nós pensamos assim, nossa, como que a pessoa nega uma ordem de Deus? Mas, quando nós conhecemos um pouco desse povo, como eles tratavam uns aos outros, até mesmo da sua cidade, eles tinham costumes ali até sociais, né? Quem tinha condição, quem tinha dinheiro, pisava naqueles que não tinham. Então, era uma cidade totalmente desequilibrada, segundo as ordens do Senhor. Então, nós vemos o nosso primeiro ponto aqui, que sim, nós podemos ter medo. O medo, ele faz parte das nossas vidas. Então, para nós darmos início, eu gostaria de intitular a essa mensagem dizendo o seguinte: nós estamos aqui atendendo o chamado de Deus. Nós estamos atendendo o chamado de Deus em nossas vidas. Quando Pedro mandou uma mensagem para mim, a gente conversou um pouco ali, eu perguntei ele, né, tem algum tema, alguma coisa que você quer que eu trate com o pessoal? E ele falou assim, não, fica na liberdade. Eu disse, gente, o que eu vou falar? A gente tem esse frio na barriga. E eu pensei um pouco sobre isso. Ele falou que era um projeto novo que estava começando, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, né, os planos que forem colocados nesse local aqui. E já está sendo uma bênção, né? Nós tivemos louvores que falaram grandemente aos nossos corações. Então, irmãos, eu pensei um pouco sobre isso. Como que é para nós atendermos o chamado do nosso Deus em nossas vidas? Então, Jonas, nesse primeiro tempo, ele teve medo. Ele teve medo de atender de prontidão o chamado de Deus. E muitas das vezes, nós também temos medo em nossa caminhada, na nossa vida profissional, na nossa vida de estudo, na nossa vida
pessoal, até mesmo na nossa vida cristã, quando nós nos deparamos com algumas situações, nós sentimos medo também, de não conseguir, do que os outros vão pensar. Hoje nós que vivemos em um mundo que tudo é visto, tudo é postado, tudo é comentado, a gente sente medo. O que fulano vai pensar? O que não, fulano vai estar lá. Se eu falar alguma coisa, e se rirem de mim, e se eu falar que eu sou cristão, e as pessoas debocharem da minha fé. Então, irmãos, são coisas que nós deparamos com isso. Mas, aumentando um pouco com essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, Jonas, ele se deparou ali, digamos que cara a cara com a morte. Imagino que quando Deus falou com ele, ele olhou, deve ter coçado a cabeça assim, pensou, vai dar não, porque o povo lá, todo mundo já conhecia como aquele povo agia uns com os outros. Então, irmãos, quando nós deparamos com isso, nós vemos que Jonas, ele teve medo. No versículo de número 3, diz o seguinte: Jonas se aprontou, mas foi em direção à contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao ponto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então nós vemos aqui o exato momento onde Jonas, após ter recebido aquela mensagem, aquela ordem de Deus, de ter pensado sobre aquilo, ele decidiu fugir. E é interessante que Jonas, ele não tinha um plano para fugir. Tarsis era uma cidade onde era conhecida por grandes navegações, era um centro ali onde as pessoas iam até lá e de lá elas iam para outros locais. Então, nós podemos observar que Jonas, ele preferiu não seguir um plano, não ter ali um objetivo traçado, do que ouvir a voz de Deus. E aqui é onde nós vemos que Jonas começou a se perder. Até o momento onde ele sentiu medo, está tudo ok, medo é um sentimento, nós temos medo, nós temos emoções que caminham conosco durante toda a nossa vida. Mas, a partir do momento onde ele começou a agir, deixando esse medo falar mais alto, deixando esse medo mudar ali aquilo que Deus havia ordenado ele, foi quando Jonas começou ali, digamos, a cair. Então, Jonas, ele preferiu ir para um lugar onde ele estava perdido, estava sem rumo, ele só queria fugir, ele só queria ir contrário aonde Deus havia mandado ele. Então nós vemos que ali Jonas, ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão totalmente errada, porque ele estava perdido, ele não sabia o que ele ia fazer, ao invés dele confiar em Deus. Muitas das vezes realmente é difícil nós confiarmos em Deus, porque nós somos humanos, nós somos falhos, e como eu disse, nós temos medo, nós pensamos muito sobre as coisas, nós traçamos planos, às vezes nós observamos os planos que nós fazemos e nós colocamos obstáculos. Quantas vezes nós fomos convidados a fazer algo dentro da igreja, tomar uma liderança, iniciar um instrumento, trazer uma mensagem, fazer um dízimo oferta, abrir um culto, tomar a direção de um culto de jovens, de uma liderança de jovens, fazer ali uma abertura no culto de jovens, e esse sentimento, às vezes ele nos aflige, ele não nos deixa continuar, e a gente prefere não fazer a obra do Senhor, porque às vezes nós temos medo, nós temos vergonha. E Jonas, ele infelizmente se deparou com isso na sua caminhada. No versículo de número 4 diz o seguinte: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para que deixasse o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, irmãos, nós vemos aqui que após ele ser ordenado a pregar, após ele desobedecer, ele agir contrário à vontade de Deus, nós vemos que ele começou ali a sua queda, e nós vimos que as coisas ao seu redor começou a tudo bagunçar. Ele estava tentando fugir da presença do Senhor, mas naquele momento ali, o barco começou a ir a pique, a tempestade foi muito forte,
todos que estavam ali no barco tentaram fazer de tudo para controlar, jogaram a carga que estava no barco ao mar para deixar o barco mais leve, para ver se conseguia de alguma forma ter o domínio dele. E neste momento aqui, todos que estavam no barco clamaram aos seus deuses. O Deus que nós confiamos? Não. Deuses estrangeiros, deuses estranhos, que não existem. Então, nós vemos que neste momento aqui de adversidade, essas pessoas que adoram deuses inexistentes, eles lembraram primeiro dos seus deuses. E nós vemos que Jonas ali, que adora um Deus real, o Deus soberano, o Deus verdadeiro, ele não queria dar ouvido ao seu Deus. Naquele momento ele estava ali no barco, dormindo. No versículo de número 6, diz o seguinte: então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção a nós e poupará nossa vida. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O nome de Deus, ele é exaltado em todas as situações. Queira ela seja boa ou não. Neste momento ao qual eles estavam ali, imagino que esses homens que estavam no barco já depararam com situações assim algumas vezes, né? Existia ali um capitão que estava no barco, então eles, digamos que ele já estava acostumado com essa situação, mas a coisa estava tão crítica que mesmo jogando as coisas ao mar, mesmo tentando controlar o barco, o máximo de pessoas ali que clamavam a um Deus, a alguém, a alguma coisa, a alguma fé, era, digamos ali, que era necessário. Eles queriam a ajuda de todos. Então Jonas, que estavam lá no fundo do barco, estava dormindo, ele foi até ele e falou assim: ô irmão, o trem está feio, clama ao seu Deus também, ajuda a gente está precisando de ajuda. Então, irmãos, em todos os momentos, nós podemos olhar em volta, as coisas estão desabando sobre nós, Deus está sendo exaltado, em todos os momentos. Naquele momento exato ali, eles não sabiam a quem Jonas adorava, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então, para eles, era somente mais um Deus. Então, eles pediram ele ali ajuda. E no versículo 7, no versículo 8, diz o seguinte: então a tripulação tirou a sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, eles indicaram que Jonas era o culpado. Porque esta terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Então, nesse momento, eles estavam ali e eles lançaram a sorte. Irmãos, é interessante nós entendermos um pouco deste lançar a sorte aqui. No Antigo Testamento, nós vemos algumas vezes que Deus ele mostra coisas através dessa sorte, de lançar a sorte. Quando nós vemos Levíticos 18, capítulo 18, versículo número 8, Josué 18, 6, 1 Crônicas 26, do 12 ao 16, aqui já no Novo Testamento, nós vemos que Deus ele permite que isso aconteça, mas é diferente da adivinhação, que Deus ele abomina e abominava durante todo o tempo. Em Deuteronômios, capítulo número 18, vamos abrir lá, interessante nós lermos um pouco sobre isso. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 9. Diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, usem encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou pratique do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, os expulsará diante de vocês. Então é interessante a gente
colocar os pingos nos is aqui, para que a gente entenda que neste momento, quando eles lançam a sorte, é uma revelação de Deus e não uma adivinhação dos homens. Porque Deus condena a ação da adivinhação, mas Ele revela coisas a nós. Amém? Então, naquele momento, eles perguntam Jonas, eles questionam a Jonas ali, quem era ele, o que estava acontecendo, qual a sua profissão, o que ele estava fazendo. Eles praticamente interrogaram a Jonas. Irmãos, a gente pode tirar conclusões de Jonas de várias formas. A gente pode pensar que Jonas foi medroso, nós podemos pensar que Jonas foi covarde, nós podemos pensar, quando nós lemos todo o livro de Jonas, que no final ele foi até incrédulo, ele foi ali uma pessoa que estava desejando o mal sobre aquele povo de Nínive. Mas o versículo de número 9 nos prova e nos mostra uma coisa, que Jonas, ele era uma pessoa de personalidade, e ele tinha a identidade de Deus junto dele. E nós vamos ler esse versículo aqui, versículo número 9. Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Neste momento, Jonas, ele não pensou duas vezes, ele não tremeu, ele não sentiu medo. Ele sabia quem ele era, ele tinha identidade, ele conhecia ao seu Deus. Ah, mas ele teve medo, ele desobedeceu. Independente disso, ele sabia a quem ele servia. E ele se apresentou diante de Deus, mostrando, diante daquele povo, mostrando e apresentando Deus para eles. É interessante que, quando nós lemos aqui o versículo de número 6, pelo menos na minha Bíblia, diz o seguinte: levante-se e ore ao seu Deus. Nessa parte aqui, Deus está escrito com letra minúscula. Por quê? Aquele povo não conhecia ao Deus verdadeiro. Mas, no versículo de número 9, diz o seguinte: Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Deus com letra maiúscula, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus. É o Deus que Jonas adorava, é o Deus que nós adoramos. Irmãos, esse versículo, ele falou grandemente comigo. Eu estava preparando essa mensagem, meditando um pouco sobre isso, e justamente no dia que eu estava pensando sobre o que eu ia falar e tal, lendo, me veio esse pensamento sobre identidade, sobre personalidade. Irmãos, hoje, infelizmente, não vou falar nós que estamos aqui, mas as pessoas que lá fora se dizem cristão estão perdendo a identidade do Senhor. No dia que eu estava montando o sermão, estava mexendo no Instagram, e eu ouvi uma música, estava tocando, aí eu olhei assim, ouvi, falei, ué, uma música que eu pensei até que era da Umbanda. Aí eu falei assim, o pessoal lá está investindo na música também, está fazendo até worship. Aí quando eu abri os comentários para ler, era uma música cristã, digamos assim. Irmãos, hoje a identidade cristã está sendo perdida. São simbolismos, são letras, são coisas. Não, isso aqui não tem nada a ver, é para envolver as pessoas, é para trazer gente de fora. Só que, como nós lemos em Deuteronômio, o que estava acontecendo? Deus, ele alertou aquele povo: não deixe que a cultura deles interfira na sua cultura. E infelizmente é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos, não nós, as pessoas estão deixando, as pessoas que se dizem cristão, estão deixando as culturas do mundo, as coisas do mundo, entrar para dentro da igreja e tomar o lugar de Deus. O que aconteceu com Salomão na sua juventude? Ele trouxe os costumes do mundo para dentro do templo do Senhor. Quando nós lemos o livro de Reis, todos os reis que caíram, aqueles reis que caíram, foram por quê? Porque eles deixaram as coisas do mundo, as coisas que os deuses que eles adoravam, as promiscuidades daquele tempo, entrar para dentro do templo do Senhor. E todos eles sofreram as consequências. O povo de Deus foi levado ao asilo, foi liberto, foi levado ao asilo novamente. Reis que, quando o povo voltaram à presença do Senhor, o povo de Deus prosperavam, seguiam em frente, ganhavam batalhas, ajuntavam riquezas. Quando eles chegavam nesse patamar de grandiosidade terrena, vamos dizer assim,
eles começaram a deixar as coisas de fora entrar para dentro, e o que acontecia com eles? Eles caíam, eles perdiam, porque Deus não se mistura com as coisas deste mundo. A santidade de Deus não combina com o pecado do mundo. Então, que nós possamos lembrar deste momento. Nós que estamos aqui, jovens na presença do Senhor, estamos começando a nossa caminhada, vamos dizer assim, os nossos projetos na vida diante de Deus. Nós temos que ter personalidade, nós temos que ter identidade cristã. O cristão tem que ser diferenciado na sociedade onde ele vive. Na quinta-feira passada, eu estava ministrando lá na igreja, eu falava um pouco sobre isso. Falava sobre o cristão na sociedade de hoje. E eu falava um pouco sobre Noé. E quando nós começamos a ler ali, quando falamos sobre Noé, dizia que ele era o único homem justo do seu tempo. Ou seja, quando todo mundo, todos que estavam ali ao seu redor, faziam tudo de errado, tudo de contrário, existia um homem que caminhava na contramão do mundo. E esse homem era Noé. E por causa disso, Deus preservou ele e a sua família e trouxe destruição ao resto do povo. Irmãos, se acontecer de algum momento na história que todos estejam perdidos, que nós possamos lembrar que Deus é o Senhor. E quando perguntarem para nós, que nós possamos dizer em alto bom tom: eu sirvo o Deus que criou os céus e a terra, o Deus verdadeiro. Que nós não possamos nos envergonhar do Deus que nós servimos. Que nós possamos lembrar daquele que nos criou, daquele que nos trouxe até aqui. E Jonas, nesse momento, ele, digamos que essa chave novamente virou na sua mente. Então, irmãos, que nós possamos ter esse pensamento, essa identidade em Cristo. Então, nós vemos que a história ali continuou. Aqueles homens, então, entenderam que Jonas era o culpado. Quando nós chegamos no versículo número 15 e no versículo número 16, nós vemos algo que é milagroso, algo que é maravilhoso. Diz o seguinte: depois os marinheiros pegaram Jonas e os lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servir a ele. Deus, ele usou o erro de Jonas para trazer as pessoas ali para o seu lado. Essas pessoas que estavam como Jonas, estavam indo ao mar, talvez como ele, perdido, ali sem saber para onde estavam indo, procurando uma solução, procurando um caminho. Eles encontraram muito mais do que um caminho terreno. Eles encontraram a salvação. Eles encontraram o Deus que é Salvador, o Deus que é misericordioso, o Deus que criou os céus e o Deus que criou a terra. Então, irmãos, mesmo no momento de tribulação, no momento de adversidade, no momento onde nós estamos errados, nós podemos errar, mas Deus, até nisso, Ele nos usa, Ele usa as situações para mostrar o seu nome. Não sabemos quantas pessoas eram, quantas pessoas estavam ali naquele barco, mas nós sabemos que eles seguiram viagem, mudados. Eles tiveram uma verdadeira conversão. O que é uma conversão? Mudança de caminho. Eles estavam indo na direção, a mesma forma, o mesmo caminho que eles estavam seguindo com o barco, eles continuaram, isso não mudou. Mas a direção das suas vidas naquele momento foi mudada. Naquele momento eles tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Então, irmãos, o propósito da salvação sempre é cumprido. Quando Deus ele quer salvar alguém, nada pode atrapalhar isso. Então, irmãos, que nós possamos ser verdadeiramente pessoas, que nós não sejamos pedra de tropeço, mas nós sejamos ligação das pessoas para com Deus. Que nós possamos fazer a diferença, nós possamos atender ao chamado de Deus. É interessante porque nós começamos a ler no capítulo de número 2 e nós falamos praticamente somente sobre o capítulo de número 1. E ele finaliza no versículo 17 dizendo o seguinte: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E naquele momento, ele faz essa citação que nós lemos do capítulo de número 2.
Jonas chegou num ponto de dizer: afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Muitas das vezes nós pensamos que o grande peixe foi um castigo para Jonas, mas pelo contrário, o grande peixe foi a salvação de Jonas. O peixe foi um milagre na vida de Jonas, porque se ele continuasse ali no mar, ele certamente morreria afogado. Ele foi ali lançado ao mar, no meio de uma tempestade. Mesmo que ela tivesse cessado, ele já tinha afundado, ele não tinha volta mais. Mas Deus usou aquele grande peixe para engolir Jonas e trazer salvação para ele. Então, muitas das vezes nós pensamos que nós estamos passando por um problema, por uma tribulação, mas a partir de hoje nós possamos olhar para isso, até mesmo para essa situação com bons olhos, porque é neste momento de tribulação, é nesse momento de dificuldade que nós nos aproximamos do Senhor. Que nós possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, que nós possamos nos aproximar de Deus, que nós possamos atender o chamado que Deus fez em nossas vidas. Eu poderia finalizar aqui dizendo que a partir de hoje vai ser tudo bom, vai ser um mar de rosas. Deus vai fazendo nas nossas vidas aquilo que Ele fez na vida de Jonas, que Ele levou, pregou aquele povo, o povo se converteu, o povo se derramou diante da presença do Senhor. Mas eu não posso falar isso, porque eu não sei como Deus vai agir a partir de hoje na minha vida, na sua vida. Mas que nós possamos pegar até este momento aqui, e que nós possamos fazer como Jonas fez, que mesmo quando o medo vem, mesmo quando a tribulação vem, nós podemos olhar para o Senhor, nós possamos enxergar salvação no nosso Deus. Que nesse momento ali, Jonas, ele simplesmente teve que se desmanchar do seu eu. Ele sabia que diante dele nada poderia ser feito. Nadar contra a tempestade, tentar buscar terra firme, não poderia salvá-lo naquele momento. Mas o clamor dele foi sincero. Jonas teve um coração quebrantado. Então que nós possamos ter este coração que Jonas teve. Que nós possamos olhar para o nosso Deus com olhos de fé, para que Deus olhe para nós com seus olhos de misericórdia. E as misericórdias dele, tenho certeza, irmãos, que vão cumprir em nossas vidas. Eu não posso falar que a partir de hoje vai ser só vitória, porque, infelizmente, eu não controlo isso. E muitas das vezes nós temos lutas e nós temos dificuldade. Mas eu posso dizer que, independente daquilo que aconteça, Deus está com você. Deus está conosco. Então, que nesse projeto que está iniciando, né, nós estamos em um momento de preparação ali para o ESA, né? Então, que nós possamos lutar com todas as nossas forças para que tudo que for acontecer a partir de hoje aconteça para a glória de Deus. E que nós possamos lembrar que Deus está conosco, até mesmo no momento da adversidade. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, pessoal, o louvor pode estar posicionando aí de novo, fazer mais um louvor para nós finalizar. Um recadinho importante, nosso ESA, tá? Semana que vem. Obrigado, Led, por ter vindo, traga a turminha aí. Aos irmãos que vieram, cada um de vocês que estão aqui, para agradecer a presença de vocês. Vocês são importantes para esse ministério, vocês são a base desse ministério aqui, né, para a gente estar continuando esse projeto. Amém? Quem ainda não fez inscrição para o ESA, nós vamos dar um jeitinho, né, Led? Pode me procurar depois do culto, pode se inscrever, que tem vaga ainda. Amém? Agradecer o Paulinho. Paulinho, vem cá, nós vamos orar por você, pela sua vida. Pastor Marcos, puder vir fazer oração para os jovens também. Nós vamos estar orando pelo nosso ESA, semana que vem. Orando pelos jovens, tá, pastor? Em nome de Jesus. Paulinho, muito obrigado. Disponibilizou a tenda para nós aqui. Tá fazendo esse projeto aí com os jovens. É só o começo, galera. A gente precisa de vocês, a gente precisa de cada um de vocês estar apoiando, né? Chamando um colega, chamando um amigo da escola, um amigo da rua, do futebol, né? Da academia, do curso. E assim a gente vai caminhando junto, né? Rumo a um alvo só. Amém?
Pastor Marcos, então, orar pelo nosso ex, os jovens, e abençoar a vida do Paulo, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, queridos, eu quero aqui agradecer a essa turminha linda, lá da IBC Bela Vista. Mandar um abraço para o pastor Zé Márcio. Carinho muito grande de vocês sempre nos atendendo, essa banda maravilhosa. Vocês vão estar no ES. Não todos, alguns. Mas amém. Estaremos lá. Glória a Deus. Eu quero agradecer, Gabriel. Deus abençoe a sua vida. Envio um abraço lá, pastor Aço, toda a congregação do Bougainville. E a vocês que receberam, né, o nosso convite, está aqui hoje, nesta noite. Esse projeto aí do Pedro, muito bacana, né? A gente fazer isso culto diferente. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. E vocês jovens, tentaram ir para a palavra. Aí vocês podem. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual será o futuro de vocês? O futuro de vocês vai depender de vocês mesmos, das suas escolhas. Das suas escolhas. Se vocês escolherem servir a Cristo e continuar com Cristo, pode ter certeza que o futuro de vocês vão ser brilhante. Mas se pensar em ir para o mundão, pode ter certeza que vai dar ruim. Então, continua na presença do Senhor, em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar por vocês. Paulinho, que é jovem, é carinho, casal lindo, né? É? Jovem. Senhor, nós agradecemos a Ti por esta noite, ó Pai, pelo privilégio de poder estar aqui reunidos para adorar ao Senhor. Esses jovens que estão aqui, ó Pai, o Senhor permitiu que estivesse aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, frutificar cada palavra que foi dita aqui nesta noite em seus corações. Eu quero louvar a Ti, ó Deus, pela vida do Paulinho, ó Deus, da Karine e toda a família. Ó Deus, pela vida do Pedro, de todos os líderes de jovens, Senhor, do nosso ministério. Ó Deus, pela Lédia, ó Deus, que está à frente, ó Deus, do jovem desse ESA. Pai, nós abençoamos, nós pedimos que as boas mãos do Senhor sejam conosco sempre. E que onde estiver um jovem, Pai, nesta hora, possa ser alcançado pelo Senhor. Assim nós te damos graças, glorificamos e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 24:14. Deus abençoe a vida de vocês, Amém, queridos. amém. Gente, um pouquinho sobre o que o Gabriel ministrou. E que ele falou que toda glória, ela tem que ser dada ao Senhor. E nós fomos criados pelo Senhor e para o Senhor. E é isso que nós vamos cantar aqui agora. Que no nosso coração a gente sempre possa lembrar que nós viemos dele, nós somos para ele. Então que a sua vida glorifique ao Senhor, que a sua identidade em Cristo glorifique a Ele. Amém? É uma música que todo mundo conhece, então não precisa de todo mundo ficar preocupado com quem está do lado, quem está do outro. Feche seus olhos e entenda que você é propriedade do Senhor, você pertence a Ele. E tudo que você fizer é para honra e glória do nome dEle. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória.
24:14, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, vocês sejam guiados em paz e em segurança até a casa, amém? Amém. Estão todos liberados em nome de Jesus. Nos vemos no ES em nome de Jesus.